A Austrália é um continente único, um verdadeiro laboratório da natureza, onde a biodiversidade se manifesta de formas extraordinárias e incomparáveis ao resto do mundo. Desde suas praias de areias douradas até os desertos vermelhos do interior, a Austrália abriga uma variedade de animais e plantas que não podem ser encontrados em nenhum outro lugar do planeta. É a casa dos marsupiais, como cangurus, koalas e wombats, criaturas que carregam seus filhotes na bolsa. Além disso, a fauna australiana é lar de espécies tão peculiares quanto o ornitorrinco, um mamífero que põe ovos e possui um bico de pato, ou o equidna, um tamanduá espinhoso que também põe ovos. Esses seres são resquícios de uma era distante, um relicário biológico que oferece um vislumbre do que existia em tempos antigos, muito antes da separação dos continentes. Mas a Austrália também tem um lado sombrio. Suas paisagens selvagens e únicas são ameaçadas por desmatamento, incêndios devastadores e mudanças climáticas que alteram os ecossistemas de forma irreversível. As florestas que abrigam espécies únicas estão sendo transformadas em cinzas a cada temporada de queimadas. A fauna e a flora da Austrália enfrentam desafios imensos, sendo forçadas a se adaptar a um ritmo de destruição que não é natural para os delicados ecossistemas locais. No entanto, o espírito de preservação e a esperança ainda permanecem vivos. Há um movimento crescente de ativistas, cientistas e cidadãos que se levantam em defesa da natureza, trabalhando para restaurar o equilíbrio perdido e preservar essa parte vital do nosso planeta. Se este documentário tocou você de alguma forma, não deixe de se inscrever no canal, curtir o vídeo e compartilhar com aqueles que também se preocupam com a preservação da vida na Terra. A conscientização é o primeiro passo para a mudança. Para aqueles que desejam apoiar ainda mais essa causa, oferecemos a oportunidade de contribuir com uma doação via Pix, exploramentodocumentarios@gmail.com. Sua contribuição ajuda a manter nosso trabalho vivo, garantindo que possamos continuar produzindo conteúdo sobre os desafios ambientais, os seres extraordinários e as histórias que a natureza australiana tem a contar. Cada ato de apoio é um passo em direção à proteção desse paraíso biológico. Quando falamos da fauna australiana, é impossível não pensar nos marsupiais, aqueles mamíferos que carregam seus filhotes em uma bolsa. Aqui, eles não são exceção, são a regra. Estima-se que mais de 70% de todos os marsupiais do planeta vivam na Austrália e em suas ilhas vizinhas. É como se esse pedaço de terra tivesse sido moldado especialmente para eles. E talvez tenha sido mesmo. Separada dos outros continentes há milhões de anos, a Austrália virou um laboratório isolado da evolução. Enquanto os mamíferos placentários se expandiam pelo resto do mundo, aqui os marsupiais assumiram todos os papéis, do predador ao herbívoro lento e sonolento. A principal diferença entre os marsupiais e os outros mamíferos está no modo como criam seus filhotes. Em vez de uma gestação longa, como a humana, eles dão à luz a filhotes extremamente prematuros. No momento do nascimento, eles mal têm olhos, membros ou pelagem. Ainda assim, instintivamente, rastejam pelo corpo da mãe até encontrar abrigo no interior do marsúpio, a bolsa. Esse caminho é uma verdadeira maratona para um serzinho tão pequeno, e mesmo sem enxergar ou ouvir, ele encontra o caminho certo. É como se a natureza já soubesse, desde o primeiro segundo, o que precisa ser feito. Dentro da bolsa, acontece algo extraordinário. O filhote se fixa a um dos mamilos da mãe, que se adapta ao estágio de desenvolvimento do bebê. Curiosamente, em algumas espécies, como os cangurus, a mãe pode produzir 2 tipos diferentes de leite ao mesmo tempo. Um mais nutritivo para o filhote mais jovem e outro para um mais velho, que ainda visita a bolsa de vez em quando. Sim, isso mesmo.
Há registros de fêmeas alimentando 2 filhotes de idades diferentes simultaneamente, cada um recebendo exatamente o leite de que precisa. É como se o corpo da mãe fosse um laboratório de nutrição personalizada. E o tempo que os filhotes passam na bolsa varia de espécie para espécie. Os cangurus, por exemplo, podem manter o filhote ali por até 8 meses, até que ele esteja pronto para dar os primeiros saltos e explorar o mundo. Mesmo depois disso, ele continua voltando para a bolsa, como quem volta para casa depois de um dia difícil. É um sistema de criação que mistura proteção intensa com liberdade progressiva. Aos poucos, o filhote vai aprendendo a se virar, mas ainda conta com o amparo da mãe por um bom tempo. Os koalas seguem uma lógica semelhante, mas com algumas diferenças. Após cerca de 6 meses na bolsa, os filhotes começam a sair, mas continuam agarrados às costas da mãe por mais alguns meses, como caronas peludas. Um detalhe curioso? Antes de começar a comer folhas de eucalipto, que são tóxicas para muitos animais, o filhote se alimenta de uma substância chamada PAP, uma espécie de fezes especiais da mãe, que ajudam a introduzir as bactérias necessárias para digerir essas folhas difíceis. Pode parecer nojento, mas é vital para a sua sobrevivência. Os wombats, por outro lado, têm uma solução engenhosa para a vida subterrânea. Suas bolsas se abrem para trás e não para cima. Isso evita que terra entre enquanto elas cavam túneis, algo que fazem com frequência, já que são excelentes escavadoras. Já o diabo da Tasmânia, com seu jeito feroz e aparência de mini-demônio, também carrega seus filhotes na bolsa por cerca de 4 meses. Apesar da fama de agressivo, esse marsupial é tímido e está hoje ameaçado por uma forma rara de câncer transmissível, um dos únicos do tipo conhecido na natureza. E tem mais, a capacidade das mães marsupiais de controlar a reprodução é algo impressionante. Em tempos de estresse ou escassez de alimento, elas podem entrar em um estado chamado diapausa embrionária. Isso significa que o embrião para de se desenvolver temporariamente, esperando um momento mais favorável. Quando o ambiente melhora, o embrião acorda e continua seu crescimento. É uma estratégia poderosa para garantir que os filhotes nasçam quando tiverem maior chance de sobreviver. Poucos animais no mundo conseguem fazer isso com tanta precisão. Os marsupiais da Austrália são mais do que apenas animais carismáticos. Eles são testemunhas vivas de uma linha evolutiva alternativa. Um lembrete de que a vida pode seguir muitos caminhos para alcançar o mesmo objetivo: sobreviver e prosperar. Conhecer essas criaturas nos aproxima de um mundo que parece distante, mas que reflete a criatividade incansável da natureza. Proteger esses seres é proteger também uma parte única da história da vida no planeta. Os marsupiais nos mostram o lado carismático, curioso e até afetuoso da vida selvagem australiana. São criaturas únicas, moldadas pelo tempo e pelo isolamento de um continente que parece viver sob suas próprias regras. Mas nem tudo por aqui é acolhedor. Na mesma terra que abriga cangurus saltitantes e koalas sonolentos, existem também alguns dos animais mais perigosos do planeta. A Austrália parece ter um fascínio especial pelo veneno. Das areias vermelhas do interior às águas cristalinas da costa, esse continente abriga uma quantidade surpreendente de animais venenosos. Mas calma, isso não significa que o perigo está à espreita em cada canto. Na verdade, muitos desses animais são discretos, tímidos e evitam o contato com humanos. O que intriga mesmo é a razão evolutiva. Por que tanto veneno? A resposta está no isolamento geográfico da Austrália e na pressão natural por estratégias de defesa e caça extremamente eficientes. Comecemos pelas serpentes. Das 25 cobras mais venenosas do mundo, mais de 20 vivem aqui. A taipan do interior, por exemplo, é considerada a mais venenosa de todas. Uma única gota de seu veneno seria capaz de matar dezenas de pessoas. E ainda assim, é tão reclusa que raramente é vista.
Seu veneno é uma combinação potente de neurotoxinas e miotoxinas, que atacam o sistema nervoso e muscular com rapidez assustadora. Mas não se engane, ela não é agressiva. Como muitas das espécies perigosas da Austrália, ela só ataca quando se sente ameaçada. As aranhas seguem o mesmo padrão, perigosas, mas discretas. A aranha de teia de funil de Sydney é uma das mais temidas do mundo. Pequena, escura, de aparência comum, mas com presas tão fortes que podem atravessar até unha humana. Seu veneno age rapidamente, afetando o sistema nervoso central. Por muitos anos, era causa de pânico, até que um soro antiveneno foi desenvolvido em 1981. Desde então, não houve mais mortes registradas. Um avanço da ciência, mas também um lembrete da força que essas criaturas minúsculas carregam. E não é só em terra firme que o perigo espreita. No mar, a natureza australiana segue o mesmo padrão letal. A água-viva caixa, conhecida como box jellyfish, é quase invisível, mas tem tentáculos que podem atingir até 3 metros e estão cheios de células urticantes. O contato com a pele humana pode causar dor intensa, parada cardíaca e, em alguns casos, morte em minutos. Ela é considerada uma das criaturas mais perigosas do oceano, e mesmo assim, pouca gente fora da Austrália já ouviu falar dela. Outro habitante marinho digno de respeito é o polvo de anéis azuis. Do tamanho de uma bola de ping-pong, com cores vivas que parecem até decorativas, ele carrega um dos venenos mais potentes já registrados em um animal. O mais assustador? Sua mordida é quase indolor. E a toxina paralisa os músculos, podendo levar à morte por asfixia em minutos. Sem nenhum sinal visível de sofrimento, não existe antídoto. Ainda assim, como outros animais venenosos daqui, ele não é agressivo. Só morde se for perturbado. A concentração de animais venenosos na Austrália não é uma maldição, mas sim um resultado natural de milhões de anos de evolução isolada, com ecossistemas que favorecem estratégias químicas de ataque e defesa. Aqui, o veneno se tornou uma linguagem comum, um modo eficiente de sobreviver em ambientes extremos, seja caçando ou evitando virar caça. O fascinante é perceber como esses animais, apesar do risco, não são monstros, mas criaturas perfeitamente adaptadas. Eles nos lembram que na natureza, o perigo e a beleza podem compartilhar o mesmo corpo. Apesar da fama assustadora, os animais venenosos da Austrália nos ensinam sobre respeito e equilíbrio. Eles não são vilões, são sobreviventes, adaptados ao longo de milênios para viver em um dos ambientes mais desafiadores do planeta. Cada toxina, cada mecanismo de defesa é o resultado de uma história evolutiva, tão antiga quanto o próprio continente. Mas nem só de veneno vive a fauna australiana. Entre florestas densas, desertos secos e margens de rios escondidos, encontramos outras criaturas que parecem saídas de um livro de mitologia e que existem de verdade. Monotremados que botam ovos, aves gigantes que não voam, répteis que parecem pequenos dragões. A próxima parada da nossa jornada nos leva a um capítulo fascinante: os sobreviventes do tempo. Em um continente onde quase tudo parece ter evoluído de forma única, os monotremados são a prova viva de que a natureza pode ser criativa e surpreendente. Imagine um mamífero que bota ovos, tem bico e, em alguns casos, até libera veneno. Parece ficção científica, mas é realidade australiana. Os equídenas e os ornitorrincos são os únicos representantes vivos desse grupo primitivo de mamíferos e convivem com répteis e aves como se fossem fragmentos de um tempo antigo que se recusa a desaparecer. O ornitorrinco talvez seja o mais famoso deles, um animal que intriga até os cientistas. Ele tem bico de pato, cauda de castor, patas com membranas como as de um sapo e ainda por cima põe ovos.
O macho carrega um esporão venenoso nas patas traseiras, algo raríssimo entre mamíferos. Usa o bico sensível para detectar sinais elétricos das presas no fundo dos rios, como se tivesse um radar biológico. É um caçador ágil na água, mas fora dela, prefere a discrição. Poucos têm a sorte de vê-lo na natureza. Já o equidna, às vezes chamado de tamanduá espinhoso, parece uma mistura de porco-espinho com tatu. Alimenta-se de formigas e cupins, que captura com uma língua longa e pegajosa. Apesar do corpo coberto de espinhos, ele é tímido e solitário e passa boa parte do tempo cavando ou escondido. A fêmea põe um único ovo, que depois de cerca de 10 dias se rompe dentro de sua bolsa. Sim, o equidna também tem uma bolsa, como os cangurus. O filhote, chamado de puggle, permanece ali por semanas, em um processo de cuidado que desafia tudo o que sabemos sobre mamíferos. Entre as aves, quem reina absoluto é o emu, a segunda maior ave do mundo, atrás apenas do avestruz. Não voa, mas corre como poucos. Pode atingir até 50 km/h e usa suas pernas longas para atravessar grandes distâncias em busca de alimento. Curiosamente, quem choca os ovos é o macho, que assume o papel de cuidador e passa semanas sem se alimentar, protegendo os filhotes com dedicação. É uma ave que impõe respeito pelo tamanho, mas encanta pelo comportamento. Além dos gigantes, há também os cantores invisíveis das florestas. O pássaro lira é um dos mais incríveis imitadores do reino animal. Consegue reproduzir sons de outros pássaros, motosserras, câmeras fotográficas e até alarmes. Seu canto é tão complexo que parece uma performance e é usado tanto para atrair fêmeas quanto para marcar território. Vê-lo cantando no meio da mata australiana é como assistir a um show da própria floresta, onde cada som carrega uma história. Já entre os répteis, os lagartos assumem as formas mais variadas. O dragão barbudo é um dos mais emblemáticos. Seu nome vem da barba de espinhos que ele exibe quando está ameaçado, inflando o pescoço e abrindo a boca em um gesto defensivo. Apesar da aparência intimidadora, ele é dócil e bastante popular entre os amantes de répteis. Vive sob o sol do Outback australiano, onde regula sua temperatura corporal com banhos de sol e abriga-se do calor extremo sob rochas e tocas rasas. Todos esses animais, das aves não voadoras aos mamíferos ovíparos, compartilham uma coisa em comum: são sobreviventes. Carregam em seus corpos traços de um passado antigo, anterior à separação dos continentes, quando os mamíferos ainda buscavam seu lugar no mundo. Na Austrália, esse passado ganhou tempo para florescer. Aqui, a natureza não se apressou. Ela experimentou, preservou e transformou o que em outros lugares teria desaparecido. É por isso que, ao olhar para essas criaturas, estamos, na verdade, olhando para a história viva da Terra. A Austrália é um refúgio para espécies que não existem em nenhum outro lugar do planeta. Mas essa riqueza natural está em risco. As queimadas devastadoras, muitas vezes agravadas pelas mudanças climáticas, transformam florestas inteiras em cinzas. Espécies nativas lutam para sobreviver frente à perda de habitat, enquanto plantas e animais invasores alteram o equilíbrio dos ecossistemas. O que a natureza levou milhões de anos para construir pode desaparecer em poucas décadas. Apesar dos desafios, ainda há esperança. Centros de reabilitação resgatam animais feridos. Cientistas monitoram espécies ameaçadas e jovens ativistas se levantam em defesa do meio ambiente. Cada ação conta. E o primeiro passo é conhecer, entender e respeitar esse mundo selvagem e extraordinário. Proteger a Austrália é proteger uma parte essencial da biodiversidade do nosso planeta. Se esse documentário tocou você de alguma forma, ajude a espalhar essa mensagem. Inscreva-se no canal, curta o vídeo
E compartilhe com quem também se importa com o futuro da vida na Terra. E se quiser ir além, considere apoiar nosso trabalho com uma doação via Pix, exploramentedocumentários@gmail.com. Cada contribuição nos ajuda a continuar produzindo conteúdos como este, informativos, inspiradores e urgentes. A natureza agradece, e nós também.